Agora sim, está gravando. Bom, pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, pessoal lá de Criciúma, da Abadeus, e os meus capixabas queridos aí, o povo do Espírito Santo, galera de Caparaó, a Terra do Café, Itaúna, São Mateus e Vitória, as turmas de Vitória, sejam todos muito bem-vindos para o nosso evento da noite, que estava lá na agenda como webinar sobre soft skills. Para falar sobre isso, nós trazemos aqui o Ivan que é parceiro do Co-Creation da TXM a longa data, e inclusive já foi pré-incubado, então já passou por todo esse processo que vocês estão passando, que vão concluir conosco até o final do ano. O Ivan já passou, já foi um co-creator, né? E hoje ele vem falar um pouquinho com você sobre soft skills. Antes de passar a palavra para o Ivan, eu gostaria que vocês podem escrever no chat. Nos digam se vocês já ouviram falar sobre soft skills. Alguém aqui já ouviu falar sobre esse termo soft skills? Sabem do que se trata? Ó, alguns dizendo que não, outros dizendo que sim. Ó, o Newton e o Vinícius falaram que sim. O Gabriel também, a Ângela falou que não, a Lara também falou que não. Tá. Jamile não. A Jamile também disse que não. Tá. A Célia disse que sim. Bom, tá meio a meio, né? E Exato. se eu perguntar se alguém já ouviu falar de competências comportamentais? Isso alguém já ouviu falar pelo menos uma vez na vida? Aí a Jamile disse que sim. Viu, Ivan? Ela nunca ouviu falar de soft skills, mas ela já ouviu falar de competências comportamentais. Ó, o Wilson falou que não. Para ele, então, vai ser uma novidade o webinar de hoje. Então, Ivan, agora, né, dei uma instigada na galera, passo a palavra para ti, então, que tu precisar, estou aqui. E, desde já, nosso muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite e estar conversando um pouquinho com a galera sobre soft skills ou competências comportamentais. Boa. Muito obrigado, Val, pela abertura, pela recepção, né? Obrigado também à presença de todos vocês, né? Que estão batalhando em negócios, né? E estão acompanhando, buscando aprendizado também. Parabéns por isso também. E muito obrigado por estar despendendo esse pouco tempo aí para aprender a ter conhecimento, né? Sobre uma nova área, sobre alguma coisa nova, né? Mas algo que vocês todos têm, conhecem, né? Mesmo aqueles disseram que não, mas vocês vão acabar entendendo que sim, já conhece, né? Mas são os termos, né, que a gente vem trabalhando mais nesse momento de negócios também, que são as soft skills ou as competências comportamentais, né? Às vezes a gente usa esses termos, né, em inglês aí, porque a gente acaba viciando, né, nesse negócio, né, de brasileiro tende a usar termos em americanos, né? Mas basicamente são competências comportamentais. Vocês vão ter tudo hoje, né? Então eu quero primeiramente me apresentar. Meu nome é Ivan dos Santos. Como a Val falou, já passamos pelo Co-Creation, né? Sou empreendedor de alguns outros negócios, certo? E depois, ali em 2019, a gente entra com uma ideia no Co-Creation lá e a gente acaba evoluindo também. E depois que você passa pelo Co-Creator, uma vez Co-Creator, sempre Co-Creator, né? Então, lá atrás, quando eu passei, eram umas turmas, acho que a gente tinha só nós ali no centro da cidade de Florianópolis, né, a turma. Hoje a gente se perde aí na quantidade que, graças a Deus, o Creche tá, e a TXM aí tá no Brasil todo quase já, né? Então, isso é legal. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vamos começar tentando ver. Vamos lá. Não, compartilhando, peraí, aqui. Chato, apresentar. Gente, compartilhou a tela, Agora sim, gente? compartilhou. Uhum. Boa, boa. Tá bom. Então, deixa eu ajeitar essa minha visibilidade aqui para poder ficar fazendo trabalhozinho. Gente, eu não vejo mais vocês, né? Porque estou transmitindo aqui. Então, se tiver alguma coisa, pode dar um grito aí no fone aí para a gente parar, tá bom? A gente começa com soft skills ou competências comportamentais, né? E a gente deu um tema para essa mensagem, né? Que é a transformação do desenvolvimento e de carreira dos profissionais, né? E a gente cunhou esse termo ali embaixo, né? People skills, onde as máquinas não competem, né? Um pouco
para trazer essa noção de que essas competências comportamentais que são nossas, né, do ser humano, né, certo? Por mais evoluído que estejam os negócios e a tecnologia, a automação, indústria 4.0, inteligência artificial, machine learning, todas essas questões, nunca a máquina vai conseguir competir quando você trata de sentimentos, de emoções, de comportamentos nossos do ser humano. Nem mesmo a criatividade de uma ferramenta, de uma solução, de um software, de uma tecnologia, ela vai ser comparada com a nossa criatividade, né? Porque nós conseguimos fazer muito mais rápidas as conexões, né? A sinapse que acontece nos nossos neurônios, né? Ela é uma coisa única, né? Por mais tecnologia que esteja nos equipamentos, eles nunca conseguem chegar nesse ponto, porque ele tem uma definição de seguir um processo, né? E nós conseguimos fazer conexões aleatórias, né? Então, esse é um tema de hoje. Apresentando a PSK formada, né? A empresa nossa, né? Nossa startup aí, que a gente vem batalhando também, 3 pessoas, né? Eu, o Cristiano, né? O Cristiano, ele também é hoje um dos gestores, né, junto com a Val aí do TXM, do Co-Creation, tá? Nessa área, também está na área do desenvolvimento do RH, de rede de pessoas, né, de empresas aqui da cidade, tá? Onde a gente evoluiu bastante a nossa ferramenta, né? Eu fico mais na parte do conteúdo comercial, da área de relacionamentos também do negócio, e o nosso Rodrigo é o nosso sócio, que é do desenvolvedor, é o famoso dev, né? A gente tem esse tripé dividido na empresa, né? E graças a Deus a gente tem aí uma equipe bem conectada, né? Certo? Nesse ponto, né? Cada uma área a gente consegue se conectar. Para lembrar vocês, né, como comentei, a gente começa ali em 2019, né, entramos no Co-Creation Lab, né, com uma ideia, né, como vocês também, e a nossa ideia, na verdade, era até dar cursos de tecnologia, cursos hard skills, como chamam, né, cursos técnicos, né, e acabamos pivotando pelo modelo de trabalho da Co-Creation, pivotamos para soft skills, competências comportamentais. Aí, em 2020, a gente vai para dentro da empresa com a Nanovetores para validar essa metodologia que a gente desenvolveu, que testou, que buscou aperfeiçoar. Então, a gente vai para dentro do mercado mesmo, de uma empresa, né? Hoje, essa empresa ela tem 80 colaboradores, né? Essa Nanovetores, né? E a gente consegue evoluir vários pontos, né? Que você vai estudando na ferramenta, vai entendendo a metodologia, vai desenvolvendo os testes e a gente vai evoluindo no mercado de trabalho, dentro desse mercado de trabalho real, né? 2021 a gente já começa com material para a UFSC também, aulas, né? Certo? E aí já trabalhando os cases, né? Que a gente já vem tendo tanto da Nanovetor de outras empresas, a gente já começa a entregar já isso na academia, né? Então a gente faz parte hoje da UFSC, né? Universidade Federal de Santa Catarina, na matéria de engenharia lá, com uma disciplina de carreiras onde a parte das competências comportamentais, isso é nós que entregamos lá, desenvolvemos lá com eles, lá para eles, né? Tem um programa aqui chamado Ímpetus também, que é um programa do Fundo Catarina, que é um fundo formado pelos ex-alunos, né, das áreas de engenharias que querem desenvolver as pessoas ali, os últimos universitários dos últimos anos ali, da área de engenharia, e uma das partes também, além da mentoria, também das conexões, né, que eles fazem em várias áreas, uma das áreas é essa parte de competências comportamentais, e aí somos nós que entregamos lá esse resultado para eles. E agora a gente vai trabalhando num desenvolvimento também da área de educação. Lá atrás, quando nós iniciamos 2019, a gente pensou em fazer cursos também. Quando a gente pivotou, a gente passou para cursos de desenvolvimento de soft skills. Só que daí a gente pensou, como é que eu vou falar para uma pessoa que ela precisa desenvolver sua competência comportamental se a gente não tem mapeado isso, medido, né? Certo? Eu não tenho um valor, né? Então, a gente teve que desenvolver uma metodologia para criar um teste. Então, hoje nós temos um teste, são 60 perguntas, e essas 60 perguntas elas conseguem mapear as 10 competências comportamentais principais, que foi o que o estudo do Fórum Econômico Mundial trouxe para o ano de 2020 e 2022, e é o que nós utilizamos como base para o nosso negócio.
desenvolvido 2020, 2021, aí todo esse processo, né, da metodologia, e agora a gente também começa a colocar dentro da ferramenta os cursos de desenvolvimento de soft skills, através da educação, é claro, quando se fala em desenvolvimento, né? Mas só para a gente começar alinhando, e aí, como tinha um sabe o que é, não sabe o que é soft skills, né? Me perdoe os termos em inglês aqui também, mas é bem simples, né? Nós temos hard skills e soft skills. Hard skills são competências técnicas, né? Então, aquilo que normalmente a gente consegue aprender, desde uma coisa básica, né? Aprender uma digitação, aí, aprender manusear um Word, Excel, aqui, até a ferramenta, né, do Zoom aqui agora para operar, né? Ela é uma hard skills, né? O que eu aprendo numa matéria do curso regular mesmo, de universidade ou de ensino médio também, isso é uma hard skills. Eu estou aprendendo uma competência técnica ali para desenvolver. Um curso que eu faça de mecânica, que eu faça de padaria, também é uma hard skills. Soft skills, que é competências comportamentais, é aquilo que são da base nossa mesmo. Então, a gente já traz ali para entender melhor inteligência emocional, né, criatividade, a parte de coordenar com os outros, e gestão de pessoas, aquilo que eu lido direto com outra pessoa, que não é a questão técnica, eu consigo me conectar com as pessoas, principalmente pelo que eu passo e transmito, né, pelo que eu tenho de comportamentos, né, não pelo que eu tenho de conhecimento técnico, tá? Segundo ponto que a gente quer dar uma alinhada, só a questão que a gente tem mudança e transformação. São dois pontos diferentes, parece a mesma coisa, mas não é. Então, traduzindo, um exemplo prático. Vocês estão morando em Espírito Santo, se alguém mora em Vitória, num bairro de Vitória, quer morar em outro bairro, tu está fazendo uma mudança, né? Simplesmente tu vai continuar com a mesma cultura da cidade, com a mesmas pessoas, o jeito de todo mundo. Isso é uma mudança, né? Agora, se você quer transformar, você tem que vir morar em Florianópolis, porque daí tu vai vir para uma cidade que tem uma cultura diferente, ou tu vai morar no Nordeste, tu vai morar no Rio Grande do Sul. Isso é uma transformação. Está mudando realmente, né? Então, isso e a transformação, você pode vir para cá, morar um ano aqui e voltar para o Espírito Santo, você não vai voltar do mesmo jeito, você se transformou, então tu não volta a ser o que era antes. Já se tu fica mudando ali dentro da cidade, né, tu continua sempre o mesmo, né, tu não está se transformando, né, certo? Basicamente um exemplo prático, né, então mudança a gente mantém quase que as mesmas coisas, né, mas a transformação não te deixa tu voltar ao estado inicial, certo? Porque tu já se mudou. Mesma coisa é quando acontece de você, pegou um arroz e pegou uma água, você transforma esse produto num outro produto, um risoto, um carreteiro, alguma coisa assim, quando tu bota certas coisas juntos. Então, é uma transformação. Nós temos habilidade e competência também. Habilidade é aquilo que eu consigo, tenho conteúdo, tenho conhecimento, tenho capacidade para fazer alguma coisa, é uma habilidade, né? Certo? E a outra questão é uma competência, eu tenho uma capacidade de fazer melhor com aquilo que eu tenho, conectando com outras habilidades, juntando várias habilidades, eu tenho uma competência de entregar um serviço, entregar um valor para uma empresa, não somente porque eu tenho uma habilidade única, eu preciso de várias habilidades, às vezes em certos negócios, né, para conseguir entregar o valor para o meu trabalho. Um ponto bem interessante nisso é quando a gente fala de empreendedor, né? O empreendedor tem que ter competência, né? Várias habilidades para conseguir fazer alguma coisa, né? Quem está começando no empreendedorismo agora vai ver isso, né? Tu vai ter que chegar dentro da empresa, abrir a empresa, lavar o chão, limpar os banheiros, produzir o produto, vender, entregar, atender o cliente, resolver reclamação, fazer de tudo, né? Então, tu tem que ter várias competências, né, junto com as suas habilidades. E aqui a gente traz um iceberg, né, que é uma imagem que o pessoal está usando bastante, né, que muito o que aparece lá em cima é muito pouco frente àquilo que está abaixo, né? Então a gente coloca que as hard skills elas são 15%, né, daquilo que é um profissional, né? 85% são as competências comportamentais suas, aquilo que nem aparece. E até isso é muito difícil de colocar no seu currículo, né? No seu currículo
né? Por quê? Porque como é que tu fala, como é que tu demonstra isso, como é que se comprova isso também. Então, o coeficiente emocional é algo difícil de colocar, mas é uma coisa que transforma, é aquilo que transforma, aquele pouco de hard skills que tu tem, potencializa ele a ser transformador e realmente tu entregar resultado. Basicamente, são as suas competências comportamentais. E essas hard skills é fácil tu elencar no currículo, né? Você fiz curso disso, daquilo outro, tem especialização, tenho isso, tem aquilo, isso é fácil, é mensurável, tu tem um certificado, tu consegue colocar isso no seu currículo, né? Mas tem uma frase bem interessante que o Daniel Goleman fala que o que é, né? Dizer que o coeficiente emocional é responsável por 80% do sucesso de uma pessoa é uma falácia, né? Aí tu vai pensar assim, pô, mas como é que o cara estava falando que é importante e agora está falando ao contrário, né? Mas sigamos no raciocínio do Goleman, né? Porque quando as emoções, que tu deixa as emoções dominar, com certeza o teu intelecto não vai conseguir te conduzir a lugar nenhum, né? Por mais que tu estude, mas chega num momento e tu não controla essas emoções, não organiza-se bem, certo? Tu pode explodir no momento e aí no momento foi-se tudo aquilo que tu levou anos e décadas, às vezes, para construir na parte intelectual, na parte de hard skill, na parte de estudo de capacidades de entregas na área técnica mesmo. A inteligência emocional, ela é hoje responsável, né, por 90% das movimentações na carreira profissional, sejam ela para o bem ou para o mal, né? Então, muitas vezes a gente já passou por várias pessoas que a gente já viu, pô, aquele cara está crescendo porque, é indicado, protegido, né? Em alguns casos, realmente tem isso, né? Mas muitos dos casos, né, é relacionamento, né? Então, poxa, ele tem conhecimento técnico, certo, para aquilo, mas ele precisa de competência comportamental para conseguir levá-lo ao outro nível, a se relacionar e a trazer, fazer com que as pessoas possam produzir e possam entregar resultados. Isso é relacionamento, isso é inteligência emocional, por isso que se refere que é uma a força motriz de mudança, né, de movimentação na carreira. Existe, se alguém já viu aquele na administração, ele fala de 3 partes, né, da área da empresa, né, a parte operacional, a parte tática, né, e a parte de estratégia, né. Quanto mais tu subir na hierarquia da empresa, mais tu vai usar as suas competências comportamentais. Então, maior ainda quando tu está lá no estratégico, que é da liderança, alta liderança mesmo, tu precisa de desenvolvimento das competências comportamentais e inteligência emocional é uma das principais hoje a ser colocada na ponta do seu interesse, né, do seu desenvolvimento. Né? Até hoje, numa pesquisa que foi feita pela First, né, do grupo Falcone, né, qual era a competência mais difícil, né, de encontrar nas pessoas, nos negócios hoje, né, que as empresas buscam, né, elencada ali com 24% é inteligência emocional, né? Ela está acima de liderança também, porque às vezes a pessoa pensa que liderança, o cara é líder, né? Mas como é que ele é líder, né? O que faz uma pessoa ser destacado e se precisa ter hoje, né, chama-se inteligência emocional, né? Porque cada vez o mundo está ficando até mais complicado, né? Então, cada vez mais a inteligência emocional para se lidar com o diferente, com a opinião contrária, né, com o divergente seu, é importante você ter uma inteligência emocional para lidar com isso. Porque, voltando, a gente está focado aqui em negócios, então em negócios, em comércio, em empreendedorismo, nós temos que pensar que a gente não lida, não está negociando com os valores nossos, nós estamos negociando com produtos, com serviços, né? Então, quando uma pessoa às vezes nos critica no nosso negócio, ela não está criticando pessoal, o meu jeito de ser. Na verdade, ela está criticando o meu produto, o meu serviço, né? Certo? Então, quando a gente consegue entender isso, que a pessoa não está me ofendendo diretamente, mas sim ela está postando algo sobre o produto, serviço que eu tenho. Se eu entendo isso, é uma inteligência emocional para conseguir compreender e aí conseguir fazer negócio. Melhoro o meu produto, faço a entrega e acabo conquistando esse camarada, esse cliente ali na frente. E assim a gente já traz uma pergunta, né, para dar uma instigada para você aí.
como você pode alavancar a sua carreira, melhorando suas habilidades técnicas e comportamentais. Porque, e mesmo que você pense assim, mas hoje a gente está falando de empreendedor, vocês estão fazendo negócio, estão tentando tirar a ideia da cabeça, jogar no papel e transformar o teu CPF no CNPJ. Mas não deixa de ser uma carreira. A gente está falando em carreira, está falando em carreira profissional, seja ela uma carreira de empreendedor, e na verdade nós somos empreendedores, mas é só o termo, né? Porque no fim da história nós temos uma capacidade, né, uma habilidade lá, técnica e comportamental, nós unimos isso para fazer um produto, fazer um serviço. Mas então, mesmo sendo empreendedor, eu tenho uma carreira. Qual é a minha carreira? Empreender. Mas tá, qual é a área que tu está empreendendo, né? Certo? Então, a minha carreira... não, mas eu tenho 2, 3 negócios. Então, tua carreira é uma carreira de gestor, né? Então, assim, a gente fala sempre em carreira, né? Nós, profissionais, no individual, no pessoal, aqui no individual, no profissional, nós somos uma carreira. Mesmo sendo dono de uma empresa, de um negócio, sendo empreendedor, nós continuamos tendo a nossa carreira profissional. E só para trazer um retrospecto, né, de como eram as eras de negócio, né, que já passamos, né, nós tivemos estamos, né, com 4 etapas, hoje 4 eras, né, de negócios, de comércio, de indústria, da era dos negócios no mundo, né. Lá, tempos atrás, quando começou a era da industrialização, né, início ali do século XX, ali 1900 e pouco, os anos 20, nós tínhamos ali a parte de vendas, principalmente, que os líderes eram vendedores. Por quê? Porque tu produzia numa indústria, tu tinha que vender. Então, normalmente, o líder dessa empresa, ela era um cara de vendas. Eu produzo uma coisa e vou botar no mercado, vender. Então, o líder, normalmente, da empresa era um cara de vendas. Depois a gente começa a entrar na área da informação, lá atrás, quando começa a se conseguir produzir um pouco melhor e criar-se informações melhores para o serviço. Então, a gente já começa a elencar uma pessoa de finanças, de engenharia, os caras de marketing, que acabavam sendo os CEOs do negócio, né? Quando a gente entra nos anos 80 e começa a crescer a parte da tecnologia, da internet, dos computadores, primeiro em computadores e depois vem a internet, né? Certo? Aí tu já começa a ter essas pessoas de tecnologia. Por quê? Porque daí começa a despontar, né, como líderes mundiais, aí um Bill Gates, aí começa a despontar um Steve Jobs, essas pessoas que estavam com negócios na área de tecnologia que estavam subindo, né? Então, um filósofo chamado Zygmunt Bauman, né, polonês, ele traz isso como 2 conceitos, o mundo sólido e depois vem o mundo líquido, tá? Essas 3 primeiras etapas que eu falei são um mundo sólido, quer dizer, era mais fácil de ser feitas as coisas, né, porque existia umas caixinhas, né, e tempos e eras um pouco diferentes. Mas hoje a gente vive numa era diferente, hoje a gente vive num mundo chamado líquido, né, que é algo muito mais volátil, né, hoje, porque é uma era da inteligência, né, conceitual, uma era de inteligência diferente. Hoje a gente trabalha com mais pessoas e negócios sendo feitos entre pessoas, produtos diferenciados, produtos que são mais específicos também, certo? E que produtos atendem de certos nichos, né? Então é uma era de gente inovadora, né? Hoje se criou muito, alguns anos para trás, para agora tem muito produto inovador, né? E isso faz com que as pessoas... Como é que se cria um produto inovador? As pessoas têm que se colocar no lugar dos outros para criar isso, né? Então, chama-se nessa nossa era agora, né? Uma era do mundo líquido, né? Que a empresa é bem viva, né? Você vê que às vezes uma empresa ela começou de um jeito, foi pivotando, mudando, né? Que é o que pode acontecer com um de vocês, como aconteceu com o meu também, o meu negócio. Você pivota, você muda. Por quê? Porque não se sabe o que vem amanhã. O cliente é o rei hoje, mais ainda do que era antes, né? E ele leva uma empresa, um negócio para o lado que ele quiser. E se a empresa quiser viver e vencer, ela vai ter que seguir, certo? Então, hoje, quem mais lidera essas empresas são CEOs e pessoas, né, da área de gestão de pessoas, que vem de recursos humanos, né? Tem algumas empresas grandes que essas pessoas que estavam nessas áreas de RH, recursos humanos, elas estão liderando, sendo CEOs das empresas. Só para tomar uma aguinha aqui, né? E aí a gente tem um quadrante, certo? Que esse é um quadrante dentro de uma empresa bem interessante para se ver. Nós temos um eixo
que é das partes das competências comportamentais, e o eixo das competências técnicas, né? Isso foi dividido em 4 e você pode ver que a parte mais legal está no quadrante superior direito, né, que tem uma estrelinha azul, né, certo? É onde essas pessoas são, assim, dentro da empresa, seriam as melhores pessoas que estão como profissionais dentro dessas empresas. E por que elas são dessa maneira? Porque elas conseguem ter hard skills, competências técnicas elevadas, certo? E competências comportamentais também. E o que a competência técnica significa dentro de uma empresa? Geração de valor, certo? Geração de valor para a marca, geração de valor para o produto, geração de valor para os negócios, geração de valor financeira também. Então, competência técnica traz uma maior geração de valor para aquela empresa. E as competências comportamentais te trazem a cultura da empresa. Cultura de empresa, quando você fala, a gente está falando em competência comportamental. Então, se eu tenho uma alta competência comportamental, uma alta capacidade, competência técnica, né? Esse é o quadrante ideal para uma empresa. Então, eu vou entregar um baita de um produto, eu vou produzir, vou entregar valor para essa empresa e também vou seguir aquilo que hoje é aquela essência daquela empresa. A cultura daquele negócio vai sustentá-la por longo prazo, por longo período, né? Mesmo nas intempéries, nos problemas, nas adversidades, né? Como o caso da pandemia agora, uma empresa sólida na sua cultura, com cultura mesmo, né, com competência técnica elevada, ela continuou e fez sucesso e continuou crescendo, tanto é que até algumas foram se transformaram, né, e ficaram maiores ainda do que eram antes, né, da pandemia. E aí só para dividir, né, os outros 3 quadrantes, né, você tem uma pessoa com alta competência técnica, comportamental, né, cultura legal, mas ela não produz tanto na parte técnica. Esse é um cara que a empresa puxa, né? Esse cara de cima ali que tem o que tem alta competência técnica e alta capacidade comportamental, ele vai puxar esse camarada de baixo, que está alinhado na sua cultura, ele vai puxar para cima. Essa é a intenção, usando aquele camarada que está no quadrante superior direito, ele é o cara que transforma os outros, ele puxa os outros, né? Que estão com uma cultura boa, ele consegue levantar, certo? Um cara que tem muita competência técnica dentro de uma empresa, né? Certo? Ele entrega valor, tudo, mas ele não está alinhado com a sua cultura na empresa, é um abacaxi na empresa. Por quê? Porque a qualquer momento que ele não se satisfizer nas suas necessidades técnicas, né? Ele vai sair da empresa, ele vai procurar outra coisa, ou ele vai atrapalhar o momento, né? E o movimento dentro da empresa dos colaboradores, dos outros colegas de trabalho, né? Apesar de ele entregar bastante valor, né? Ele gera valor porque ele tem uma capacidade técnica elevada, né? Mas com certeza a empresa está doida para se livrar dele, né? E achar um cara que está mais alinhado com as suas competências comportamentais e que entregue valor, é claro, né? Não adianta só ter cultura alinhada, mas tu também não entrega e tu não se desenvolve para ser para entregar valor para a empresa. E hoje tem um termo que está sendo foi cunhado e agora está sendo trabalhado, né? Que é chamado nexialista, né? O que é um cara nexialista, né? Ele é um cara que tem muito conhecimento genérico, então ele tem um conhecimento amplo de várias coisas, né? Várias áreas também ele tem, não é aprofundado, como fala a palavra generalista, né? Não é aprofundado, e ele tem algumas coisas que ele tem um conhecimento aprofundado, e ele é especialista em alguma coisa, né? Certo? Então, hoje em dia, as empresas elas não buscam somente um profissional em que ele seja muito especialista, mas ele não tenha conhecimento generalista em outras áreas. Ele não dialoga com o negócio, não dialoga com o mercado, não dialoga com o cliente, ele não entende, certo? Ele sabe muito bem fazer uma área, mas ele quer fazer aquele produto daquele jeito porque ele é especialista, ele sabe que aquele produto tem que ser daquele jeito. Só que aquele produto, do jeito que ele quer, por mais específico, melhor possível na parte técnica, não serve no mercado. No mercado. O cliente não quer daquele jeito, certo? Ah, mas o cliente está errado. Pode estar até errado. Só que se tu não fizer um produto adequado para o cliente, ele não vai comprar, certo? A gente vê isso muito nos negócios. A gente quer, às vezes, refinar demais o produto,
mas esse produto refinado, o mais especialista possível, não serve no mercado. Então, essa visão que é o profissional nexialista, né, que fica no meio, ele acaba sendo o inovador, porque ele tem um conhecimento geral, tem também uma especialidade em alguma área, certo? E ele consegue conectar. Eu vou fazer um produto, eu vou fazer um serviço, vou fazer um sistema em que esse produto vai se encaixar perfeitamente no mercado de trabalho. Esse é um cara que é muito procurado, né, no mercado de trabalho, esse cara nexialista, né? Certo? Ele olha um todo, consegue encontrar extremos, né? E conectar, depois fazer sentido nos produtos e serviços que ele vai criar. Aqui é só um equilíbrio, né? E às vezes só para não ficarem pensando assim, pô, mas o cara está falando que tem que ser só soft skills ou hard skills, não serve. Não, não tem. É o equilíbrio, ele tem que ser buscado. O que acontecia muito era que a gente tinha muito mais valorização de hard skills, de competências técnicas, e muita menos valorização de competências comportamentais. Então, tu tem que ter esse equilíbrio entre as duas, né? Porque a gente não está dizendo em que, tu precisa ter competência comportamental que tu vai subir na vida, mas, claro, tu vai subir, mas tu vai estar no nível teu, né? Então, não adianta a gente querer achar que num cargo em que só porque eu tenho muita competência comportamental, mas exige que a profissão tenha engenharia, seja engenheiro, o cara técnico vai suprir só porque a competência comportamental dele é maior. Não, é ao contrário. Você tem que ter as duas equilibradas para que você possa competir entre os seus na área que você está atuando, e aí essas competências comportamentais vão te destacar nessa área e vão te fazer auxiliar no crescimento também do negócio, do próprio negócio, já falando sempre empreendedor, né, nesse nosso negócio. Vai te ajudar a ser o diferencial entre o teu produto, teu serviço, com a tua concorrência, né, com daquele cara que concorre contigo, né, no mercado. É uma das diferenças que existe, porque às vezes tem a competição entre como é que o pequeno ganha do grande, né, nesse mercado, como é que uma startup vem e faz uma confusão todinha no mercado e derruba os grandes. Essa tem a ver com competência comportamental das equipes, das pessoas que fazem os negócios. Uma das coisas que vem crescendo bastante, né, certo? É a participação e a valorização das soft skills, das habilidades sociais, né, certo? No mercado de trabalho, no campo, na área que você trabalha, na área que você tem convivido, né? Essa tem sido uma valorização maior, certo? Do que as outras áreas, e até algumas têm decaído, né? Certo? Na valorização em detrimento, né, certo? Dessas condições que vem acontecendo no mercado de trabalho hoje mundial. E para nós que vendemos produto e serviço, né, essa frase é bem interessante, né? Pessoas vendem para pessoas. Parece absurdo, né? Mas é verdade. Mesmo que eu tenha um produto B2B, vendo para empresas, eu não vendo para nenhuma empresa, eu vendo para uma pessoa que está lá dentro da empresa, né? Então, eu estou vendendo, hoje eu atendi clientes, né? Liguei para a empresa, peguei o telefone aqui, liguei para uma empresa, o telefone era da empresa, mas quem me atendeu foi uma pessoa, pedi para falar com o responsável, passou para o responsável, eu falei com outra pessoa, né? Então, a gente vende para pessoas. Não adianta a gente achar que a empresa compra, não é uma empresa, tem uma pessoa dentro que quer comprar. Você tem que convencer aquela pessoa do teu sonho, do teu produto, do teu serviço, né? É pessoas para pessoas, né? Você tem que aprender a lidar com pessoas cada vez mais, mesmo em negócios, né? Que às vezes a gente pensa que negócio é empresa, é frio, não. É pessoas com quem a gente vai lidar, vai conversar, vai negociar, né? Outra fazinha desse Simon Sinek, quem já leu o livro dele já que é naqueles livros do porquê, né, do centro, lá do Círculo Dourado, né, ele fala que os números nunca salvam ninguém nos períodos difíceis, as pessoas sim, né? E isso, se a gente pegar agora nessa pandemia mesmo, né, então o que salvou as empresas, né, que salvou os negócios, foram as pessoas que estavam lá dentro daquelas empresas, quando precisou se adequar rapidamente a uma pandemia, a um fechamento, né, precisaram modificar o seu jeito de trabalhar, modificar o seu produto, modificar, adequar-se, né, para esse período difícil que passamos, né? As pessoas que estavam dentro é que fizeram a diferença, não foram os números, né, para mostrar, não, minha empresa tem 30 anos, 50 anos, né?
o cliente não quer saber disso, né? Ah, minha empresa tem 30 filiais, aquela empresinha que está ali só tem uma, aquele ali nem tem sede, não quer saber. A pessoa que está vendendo lá dentro, a pessoa que está fazendo lá dentro é que faz a diferença, é que salva o negócio, né? E que bom que é assim, né? Porque a gente que é pequeno empreendedor, né? A gente depende disso mesmo para fazer frente a esses, às vezes, o mercado de gigantes que a gente está concorrendo. E aqui tem uma parte, né, que começa a se construir até como uma própria estrutura circular e de conexão, né, que é o que é o sucesso do negócio, né, certo? A gente, dependendo do produto, tem um mercado global, tem engajamento, né, tem que ter foco no cliente também, certo? Mas cada uma coisa dessa, a gente fez uma conexão aqui, certo? Para mostrar que as competências comportamentais, onde é que elas se encaixam, né? Certo? Então, assim, você pega mercado global, né? Então, a gente está falando de cidadania global. Pessoas e culturas totalmente diferentes, né? Que você tem que fazer negócio, tem que aprender a lidar. Você tem inovação, a inovação é global, então você tem que entender, você tem que aprender a conviver, tem que aprender a negociar, conversar, buscar isso, né? Quando a gente fala em engajamento para fazer um sucesso do negócio, está falando de inteligência emocional, né? Porque não é todo momento, todo dia que a gente está bem, que o negócio está bom, que as pessoas estão bem, que os colaboradores estão bem, né? Engajamento para fazer, a gente precisa saber em certos momentos que não estamos bem, mas a gente precisa fazer isso junto com as pessoas. Inteligência emocional para fazer esse negócio. Quando você fala que o seu produto, o seu negócio, ele dá certo quando você foca no cliente, você está falando em duas coisas principais. Pensamento crítico, né? Para você, como é que eu olho para o cliente, pensar como é que é um produto, ser crítico, entender que o produto, se eu não estou certo, eu tenho que adequar, e não é porque eu sou ruim ou ninguém gosta de mim, mas é porque o negócio e produto são coisas diferentes, de sentimentos, né? Certo? E aí, quando eu foco no cliente, eu consigo resolver um problema. Todos vocês já passaram por isso aí, já ouviram falar, a gente cria um produto para resolver o problema do cliente. Se você não resolve o problema, o teu produto não vai ser sucesso, né? Você tem que resolver problemas. Esse é o foco de você fazer um negócio, e os negócios de sucesso acontecem quando a gente resolve problemas, tá? Quando a gente vai lá e fala em colaboração, para ter um sucesso no negócio, eu preciso ter colaboração entre a nossa equipe, nossos trabalhadores, os nossos sócios, fazer isso acontecer. A gente está falando novamente de inteligência emocional, porque você junta pessoas, você tem que colaborar, você tem que juntar pessoas e entender. Você está falando em trabalho em equipe, você está falando em comunicação clara. Tudo isso para ter colaboração. Não dá para ter colaboração quando você não tem inteligência emocional na equipe. Um briga com o outro por qualquer coisa, entendendo que está se criticando pessoalmente a pessoa em si, mas não os negócios. Então, você tem que, para ter a colaboração conectada, você tem que ter as competências comportamentais da galera, da turma, da equipe que está trabalhando, né, dos sócios, né, para fazer esse sucesso do negócio. E, quanto menor risco para a marca, a gente está falando de ética, né? Então, eu tenho que construir um produto que seja adequado ao mercado, não seja usurpador daquilo que ele vive, né? Eu não vou explorar um grupo de pessoas, eu não vou explorar um meio ambiente, eu não vou explorar pessoas que não antiético, né? Então eu não posso mentir no meu produto, eu não posso dizer que o meu produto atende isso e não é. Eu não posso dizer que o meu produto é orgânico e compro lá do cara que planta com agrotóxico. Então, isso é ética, né? Certo? Para manter o sucesso do negócio. Porque a hora que isso vira à tona, se não tem uma ética, uma hora esse produto, essa falta de ética, né, nos meus negócios, ele vem à tona e eu acabo com o meu negócio rapidinho, né? Porque né, as pessoas hoje não estão mais permitindo que negócios desse tipo, sem ética, vão prevalecendo e vão crescendo, né? Só um case para contar para vocês, né? Só para entender como é a diferença de pessoas, né? Imagina ali que o João é um cara que foi comprar um presente numa loja, né? Chegou lá, a atendente não fez um bom atendimento para ele, do caixa, né? E aí deu uma resposta para ele meio truncada, né? Mandou simplesmente ele procurar outra pessoa, outro vendedor ali, e ele não foi bem atendido, ficou rodando na loja. Quando ele sai dali bem irritado, reclamando, né, muito nervoso e tal, ele vai para o trabalho dele. Chega lá no trabalho, né,
bota o telefone, chega lá na mesa dele, tocou o telefone. Era um cliente ligando, pedindo uma informação, mas não era da área dele, né? Não era da área dele, era de outra área, né? Mas ele simplesmente mandou uma resposta bem ríspida para o cliente, né? Ah, não, não é aqui, é lá no outro setor, né? Nem transfere direito à ligação, né? Pode até ter transferido, mas né, não deu uma atenção, né, para ele, né? Aí a pergunta que se faz, né? Qual a diferença, né, do João que era cliente do João que era atendente? Qual a diferença desse cara que estava lá numa loja pedindo e precisando de uma informação como cliente da loja e agora como ele sendo atendente de um cliente que ligou na loja dele, né? Quais foram as habilidades que faltaram para esse profissional, para o João? Né? Tem um segundo caso aqui também da Maria, né, que é outra questão, né? Ela chegou na frente do seu líder, lá do seu chefe, né, toda empolgada para contar alguma coisa, né? E o camarada começou lá, ficou digitando, ficou olhando para o teclado, olhava um pouco para ela, não dava valor para a conversa dela tanto, né? E aí depois daí o cara simplesmente dá qualquer palavra lá para ela, né? Qualquer resposta mais rápida, seca, né? Mandando ela continuar o trabalho, né? A pergunta que fica, né? Cara, será que esse líder entendeu o que a Maria estava querendo trazer como proposta para o negócio, para aquele trabalho, para aquele projeto? Ele não ouviu, ele não parou para questionar direito, né, ela, né, entender direito as motivações, o porquê que ela estava trazendo aquilo, né? Por que isso, né? Certo? Né? Um questionamento que às vezes acontece muito em empresas, e lá na frente vai dar um problema, e aí o líder vai descontar para cima do colaborador porque acha que não estava errado. Mas lá atrás ele não chegou a sentar e ouvir, entender, receber direito, né, aquela informação que o colaborador trouxe, nesse caso a Maria, né, o exemplo, né, para poder dialogar, para poder discordar, para poder concordar, para poder chegar numa solução, apoiar melhor ainda esse liderado dele, e assim ser feito um produto melhor, um serviço melhor, então ambos, né, lá na frente colherem os frutos do sucesso do negócio. Né? Uma questão que às vezes a pessoa pensa que competência ela anda, né, somente sem habilidades, né, mas são coisas que são conjuntas, né, certo? Andam juntas tantas habilidades técnicas quanto habilidades comportamentais, né? Deixa a gente tentar fazer uma sequência aqui para vocês também terem uma visão, né, de como isso pode acontecer, né? Quando a gente pensa em comunicação clara, né, pensamento crítico, né, e muita base do pensamento crítico é a comunicação clara, né, é uma questão de você conseguir entender o que o seu cliente está falando, pegar e focar naquilo que ele está passando, né, para você ter uma orientação, para conseguir criar um produto, para conseguir criar um serviço focado naquilo que primeiro ele trouxe para você, você entendeu, pensou, ajeitou, organizou e consegue construir um produto adequado para ele, né? Achar esse é a essência do problema que ele está falando, né, para você conseguir trazer a solução adequada. Não simplesmente, né, ouvir pela metade e aí você acha que o que você está construindo resolve o problema dele, né? Sempre pensando que eu vou entender, eu já entendi o que ele quer e vou fazer. Quer dizer, você não ouviu até o final, não entendeu completamente e não vai conseguir trazer a solução adequada para ele, né? Então, primeiro tu tem que ouvir, entender bem, para tu conseguir trazer, juntar tudo e conseguir construir a melhor solução, certo, para a necessidade do cliente, para resolver o problema que o seu cliente está trazendo, né? Não dá para você transmitir alguma coisa, certo, se você não ouviu claramente. Imagine que numa empresa hoje, às vezes é pequeno o nosso negócio, mas imagine uma empresa que precise construir alguma coisa, um produto, um serviço, é claro, né? E isso demanda várias pessoas numa equipe, né? Como é que se comunica se as pessoas não sabem comunicar-se completamente, corretamente, né? Não construíram lá atrás as bases, né? Não ouviram direito o cliente, não buscou a informação completa para conseguir construir e levar para a equipe. Daqui a pouco eu estou levando para a equipe uma informação, certo? E não é a informação correta. Então, não adianta eu chego lá, na hora que eu entrego a equipe, vou tentar fazer um negócio, vou construir correto, até a equipe está fazendo o trabalho certo, mas é porque a base eu peguei errado a informação, então certamente o produto daqui para frente
sempre o produto para frente, ele segue aquilo que até aquele momento foi construído, tá? E se foi construído numa base errada, não bem complexa, não bem completa, perdão, pelo que foi formado pelo cliente, não vai construir um produto certo e vai ter um problema lá na frente que não vai vender, né? Quando a gente começa a falar em equipe, a gente começa a falar sempre em adaptabilidade, inteligência emocional para conseguir fazer essas coisas acontecerem. Trabalhar com equipes é muito complexo, mesmo as pessoas podem ter muito boas qualidades técnicas, né? Mas quando a gente junta as pessoas, a gente começa a lidar de comportamentos, né? Por mais inteligente que ela seja, tecnicamente, a gente começa a trabalhar os desafios que são mais de relacionamento, mais de conseguir juntar as pessoas, conseguir conectar aqueles conhecimentos que são técnicos e são muito bons da equipe, né, para conseguir fazer produtos e serviços que se encaixem, né? Isso, às vezes, em certas empresas, se torna bem complexo de ser feito, porque às vezes as pessoas não têm as capacidades de lidar, de trabalhar, de coordenar-se com os outros, de sentar para construir e entender que eu mais dois é muito melhor do que eu sozinho, né? Juntando uma parte da minha ideia, uma parte da outra, do outro, para construir os produtos melhores e mais certos e corretos, né? Que vão ser sucesso de negócio, de venda e que vai manter o crescimento da empresa e também esses negócios vão ser sucesso tanto para a empresa quanto para as pessoas também, né? E aí tu começa a usar de todos aí, tu vai olhando assim, tu vai vendo a sequência de competências comportamentais que a gente vai tendo que usar durante o tempo, né? Até que você chega lá, no final, competência transformou um sucesso esse produto ou esse negócio que você criou, essa solução que você criou. Mas ele passa por todo um processo que envolve a parte técnica, mas entremeado com toda a parte comportamental para que esse produto acabe saindo com um sucesso que o cliente pediu, que o cliente quer e que ele vai comprar da sua empresa sempre, tá? Essas são as 10 competências que o Fórum Econômico Mundial ele elenca como sendo as 10 principais competências comportamentais, né, para os profissionais. E é a base daquilo que a gente trabalha, né? No nosso sistema, nós criamos um software que mapeia 10 competências comportamentais e são essas 10 aqui que são as que o Fórum Econômico Mundial elencou. Existe outras? Existe, né? Só que nós, nesse caso, nossa empresa Perfil PSK, quando a gente criou, a gente preferiu pegar um documento, algo que embasasse isso, que fosse aceito no mundo todo. Então, a gente, como no Brasil tinha pouco material e conteúdo, né? Ainda tem pouco, certo? A gente foi buscar lá fora o Fórum Econômico Mundial, o LinkedIn, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, eles trabalham muito em cima dessas 10 principais competências comportamentais, e é por isso que a gente também preferiu focar nisso, né? Porque assim a gente tem um material mais conectado já com essas instituições de referência no mundo, né? Essa frasinha é bem interessante, a gente sempre fala que soft é leve, né? Só que não é leve, né? Você moldar e melhorar seus comportamentos, né? Então, tu não molda, tu não aprende inteligência emocional lendo todos os livros do Daniel Goleman, né? Tu vai ter que botar isso, vai ter que lidar com pessoas para desenvolver e melhorar, né? Tu não vira um gestor de pessoas de referência, um líder, né, de referência se você não lidar com pessoas, né? Então, leva-se, não é fácil se conquistar, se melhorar as competências comportamentais nossas, né? Ela tem que ser colocada realmente à prova, né? É diferente de você sentar e às vezes aprender uma parte técnica, né? Que você pode pegar um livro e passa ali no final de semana, você quase que aprende, pesquisa, talvez na segunda-feira você já tenha uma boa base de conhecimento técnico para alguma função, um cargo na empresa. Mas aí, de repente, você é colocado numa equipe diferente, lá as competências comportamentais que vão valer mais, às vezes, até do que seu próprio conhecimento técnico, né? E aí a gente no nosso desenvolvimento ali, a gente traz em alguns estágios, né, que a gente entendeu que a pessoa, falando em competências comportamentais, né, ela tem, né?
Então, a gente entende que, como estágio 1, a pessoa ela tem é inconsciente, né? E ela não é que não tem competência comportamental, ela tem, mas ela está inconsciente com aquilo ali, certo? Ela às vezes não, como alguns disseram, nunca ouvi falar em competência comportamental, soft skills e tal, mas não é que ela não tenha, é porque aquele termo e aquela questão nunca foi estudada ou debatida chegou-se a ela, né? Então a gente chama de um estado de inconsciente, né? Certo? O segundo estágio é quando ela está consciente, mas ela não tem habilidade, né? Nesse caso, ela foi falado, a partir de agora que você começa a ouvir falar de soft skills, você começa a já ter consciência sobre o que é competência comportamental e tudo, e aí depois você começa a evoluir para aquele cara que tem consciência e começa a praticar essa competência. Então, eu senti que eu não tenho inteligência emocional, agora entendi qual que é os problemas que eu tenho, né? Minha comunicação não é clara, meu pensamento crítico para isso. Então, agora eu entendo que eu preciso melhorar nessa competência e agora eu começo a praticar. O que eu preciso fazer para melhorar, para mudar isso, e agora eu preciso começar a praticar. E aí a gente vai para o último estágio, que é chamado 4, né? Que é o estágio que o cara já está praticando aquilo ali, é inconsciente, né? Então, é mais ou menos como se você, quando pega muita prática na direção, ser motorista, né? Dirigir o carro, daqui a pouco tu está com uma mão no volante, outra no câmbio, falando, às vezes, que é errado, mas tem gente que já vai fazendo 2, 3 coisas, pensando, conversando, falando, né? E nem lembra que está passando marcha no carro, está freando, está dando seta, está ultrapassando, né? Que acaba sendo, já está bem dentro, integrado dentro de você, e isso já está incorporado, essas habilidades, essas competências, e você está fazendo isso normalmente e praticando isso até sem ter essa consciência, né? E está já inconsciente dentro de você. E aí a gente começa com como é que a gente pode chegar nisso e melhorar essas competências ou começar a me transformar, né, para começar a entender, né, certo? A gente tem 6 passos que a gente define como sendo assim, talvez os primordiais, os principais e uma escada para você estar evoluindo, né? Certo? O primeiro é quando você tem que aceitar que isso é uma questão de necessidade de mudança, né? Então, eu começo a pegar o meu mindset, o meu pensamento, a minha mentalidade, né? De que, poxa, eu preciso mudar. Eu estou entendendo, eu estou há 10 anos trabalhando na área, eu faço todos os cursos técnicos possíveis, eu sou um cara muito capacitado, mas, pô, eu não subo na empresa, eu olho para o lado, aquele camarada está subindo, aquele outro chegou ontem, já está crescendo e eu não estou indo, né? Então, eu começo, poxa, eu entendo que eu preciso mudar, certo? Então, eu vou mudar. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso aceitar, preciso entender que eu preciso de uma ajuda, preciso mudança, né? Então, aí você começa tá, mas eu preciso mudar em quê, né? Certo? Vamos identificar o que está de errado, vamos identificar o que está precisando, e aí você pode começar a utilizar algumas ferramentas que tem, né? Até gratuitas, né? Existe um teste psicológico que é bem conhecido, que é o DISC, né? Esses testes da internet, ele pode ser feito. Tem o nosso próprio teste também, que é das competências comportamentais, que é da PSK, também é um bom caminho para você começar a identificar, começar a conversar, entender com pessoas que podem lhe ajudar, que têm algum conhecimento, alguma possibilidade de lhe dar uma indicação bem crítica, mas a crítica no sentido de ser realista, de querer te ajudar, certo? E aí começar a entender isso, começar a reconhecer onde é que está o meu ponto fraco, onde é que estão os pontos fortes, né? Achar, vocês vão fazer uma matriz SWOT aí também, né? Vocês vão ver isso, né? Entender isso é interno, né? O que você tem de ponto forte e fraco ali interno, e também entender o que tem lado externo lá que te prejudica, que são circunstâncias que acabam influenciando na tua vida e que às vezes não estão dentro da tua mão para poder fazer essa mudança, certo? Vocês vão até fazer esses exercícios, não sei se já fizeram do SWOT, essa parte, né? Agora, então, dá para utilizar também na sua vida pessoal também, fazer isso daí.
Da mesma maneira é com o DNA, né? DNA, propósito, né? É a quarta etapa, é planejar. Vamos traçar um plano, né? Vou ver, mas primeiro para traçar um plano eu preciso entender qual é o meu DNA, qual é o propósito meu. Vocês vão ter esse exercício também, se já não tiveram, né? Não sei a sequência, aí como vocês estão, mas isso é importante também, faz um DNA da tua vida, faz um propósito, o que eu preciso fazer, que eu quero chegar, né? Traça um plano, começa a mudar, acredita aí que vai mudar, vai acontecer, porque quando a gente tem um planejamento, se torna muito mais fácil daquilo se desenvolver, crescer, melhorar, certo? E aí tu vê no quinto estágio que é esse, pô, a responsabilidade da sua vida é sua, não é dos outros, não é o mundo em volta pode te influenciar também, mas é uma parte de responsabilidade sua. Não dá para ficar terceirizando, né, coisas que são internas para você mudar, terceirizando para os outros, né? E também entender bem, ser bem honesto, pô, falhei, errei, vou corrigir, vou mudar e vou desenvolver, vou mudando. Tem uma baita de uma vontade para fazer isso, porque nesse ponto é que começa, pô, como preciso desenvolver, é uma mudança e eu preciso entender, e eu preciso ter vontade para mudar, né? Certo? E aí, quando tu chega no sexto estágio, evoluiu, chega no sexto, é quando tu começa a devolver isso já, né? Pô, já fiz, já participei, já mudei, já melhorei, agora eu começo a compartilhar. Começa, além de... Já estou na prática, né? Agora já começa a poder compartilhar com os outros, a contribuir para os outros, para ajudar, para melhorar. Aí começa a ter relacionamento, começa a ter uma troca, começa a ser muito mais prático para você fazer todo esse processo e ajudar e desenvolver-se cada vez mais, porque é uma coisa contínua. Apesar de tu chega num ponto de compartilhar, mas também tu está sempre evoluindo, sempre melhorando, sempre se desenvolvendo, né? Tem uma, voltando ao Simon, né, que é aquele do círculo dourado, né, que lá dentro do DNA tem o porquê, né? Então, voltando a pegando aquela lá na frente que a gente falou da mudança, né? A mudança, se você consegue conectar, entrar, passar pelo DNA, pelo propósito teu ali, você se transforma, né? Então, o que é importante é você querer mudar, mas importantíssimo é você passar por uma transformação, certo? E aí mudança vai ser realmente a mudança de vida quando você tem uma transformação no seu jeito, no seu DNA, no seu propósito, né? E mantém isso crescente a cada dia, né? Existe alguns pontos, né, que a gente tem algumas dos estudos ou de autores, né, que a gente até utiliza também para deixar, né, marcado, né, certo? Para ser mais fácil até da gente entender, né? E esse livro, né, que é do Ortega e do Gassetti, né, ele traz alguns pontozinhos para você chegar lá, o que é uma equação da vida, né, e fazer uma mudança ali como ação principal, né. Eu preciso me conhecer, certo? Então, quando eu me conheço, eu crio uma meta, um plano, eu regulo minhas emoções para adequá-las, né, com o propósito que eu tenho, certo? E aí eu começo a me adaptar, porque o mundo, ele não é moldado para mim, né? Ele não é moldado para você, certo? Nós temos que nos moldarmos ao mundo, né? O mundo não foi criado para ser moldado para o meu jeito. Na verdade, nós temos que nos moldarmos ao mundo, certo? Essa é, como esse autor coloca, né? Essa é a equação da vida, né? Principalmente que eu devo me adaptar, mudar para moldar-me conforme o mundo, não esperar que o mundo vai se moldar a você, não vai acontecer. Você tem que se moldar para viver nesse mundo, né? E aqui não importa se você vai viver 100 anos ou 5 minutos, faça o que faz sentido para você. Faz do Victor, né? Então, Franklin, o que faz sentido no teu negócio, na tua vida, nas tuas coisas, né? Vocês vão viver bastante, vão trabalhar bastante isso para negócio, para propósito, para o DNA de vocês, construir uma marca. Muitos de vocês começam a fazer um produto, um serviço, estão pensando em empreender segundo o propósito mesmo de vida, talvez o teu produto, ele para ser o que você quer, você não vai ser aquele bilionário, né? Mas o propósito teu
está ligado com um jeito seu, o seu propósito do seu produto, do seu serviço está ligado com um propósito de vida seu, né? Então, assim, faça bastante sentido o que tu está fazendo, porque uma das coisas principais hoje dos produtos, hoje é uma facilidade até no mercado, é produtos nichados, produtos de nicho de pessoas, né? Que compram produtos, né? Pelo propósito, pelo que entrega aquilo ali. E normalmente quem faz um sucesso tremendo é aquele produto que como no nosso caso, somos de pequenas empresas, pequenos negócios, eles estão bem conectados com o propósito de vida que a gente tem. Então, eu quero entregar isso porque eu acredito muito nisso, é o meu propósito, é a minha vida. Então, às vezes, tem produtos e pessoas que não se desconectam, né? Tu não sabe se tu está falando da pessoa física ou da pessoa jurídica, né? Então, tem muitos negócios que a gente até tem empresas que se prejudicam quando morre aquela pessoa que ela era a figura da empresa, né? Então, de repente, a empresa, aquela pessoa morreu e a empresa sente bastante isso, porque se confundia muito, né? O empreendedor físico, né? A pessoa física com o empreendedor da pessoa jurídica, não se dissociava-se uma pessoa da sua empresa, era conectado, né? E aqui eu deixo aqui só os nossos, basicamente a gente deixa até a rede aqui do Cristiano também, porque é o que conversa bastante sobre isso, né? Então, perfil PSK está ali no Instagram, está no Facebook, perdão, está no LinkedIn, nós também, perfil PSK, e também está no nosso site, perfilpsk.com, né? Pode buscar a gente, pode conversar com a gente, conectar, principalmente por sermos, né? Co-creation, a gente tem o maior prazer para fazer isso, né? Com as pessoas, né? Com os colegas e com quem já passou por isso, né? No co-creation, a gente está sempre bem conectado aí também. Val, devolvo a você e estou aberto a conversas aí com vocês. Muito obrigada, Ivan. Então, a gente deixa agora esse momento para vocês, né, que estão aqui até agora, quase 9h, 20 para as 9, ainda temos mais 20 minutinhos aí, depois da apresentação do Ivan, para que vocês possam fazer as suas perguntas, caso ficaram com alguma dúvida, né, acerca do assunto apresentado pelo Ivan, ou de repente, se quiserem fazer algum comentário, alguma curiosidade, quiserem contribuir de alguma forma referente ao tema. Liguem suas câmeras, podem ligar seus microfones também para falar. Vamos aproveitar esse momento para a gente co-criar um pouquinho aí, já que a gente teve um embasamento bem legal sobre o assunto de soft skills ou competências comportamentais, como vocês preferirem aí. Muita gente que nunca não tinha ouvido falar, né? Quem sabe depois disso pararam para pensar no sentido, não, eu já ouvi falar, mas eu não sabia que era sobre soft skills, né? Algo nesse sentido. Vai lá, Newton, pode falar. Oi, Ivan, boa noite. A gente vive num mundo assim meio complexo de muitas turbulências, né? A primeira impressão que dá é que a soft skills quer nos amaciar, quer nos levar para a condução de um caminho onde as coisas sejam mais leves, né? E aí entra uma contradição, um contraponto, de que a gente precisa ser também, às vezes, duro, aguerrido para enfrentar todas essas dificuldades, né? Como resolver esses conflitos sem cair na armadilha de que eu vou precisar ser ali orientado a dar paulada para fazer as coisas andarem? Isso que você colocou, Nilton, obrigado pela pergunta, pela colocação aí também, por abrir essa aba de conversa nesse sentido. Hoje é bem complexo, o mundo está bem difícil mesmo, né? Então, às vezes, certas áreas, certos setores, certos negócios estão bem divididos também, né? Então, a gente tem que cada vez mais usar essas nossas competências comportamentais para entender. E o que, como conselho serve, a gente tem que observar, sempre pegar pelo primeiro viés, às vezes quando as pessoas estão falando, às vezes elas estão criticando, né? Acabam criticando pessoalmente nós, né? A pessoa nossa, mas na verdade ela está desabafando ou criticando o negócio, o produto ou o serviço. Então a gente tem que começar assim, a entender isso. Opa, peraí, vamos ver que ela não está me ofendendo, né?
Vamos tentar fazer isso, né? Vamos tentar dividir um pouco. E aí entra muito da inteligência emocional, né? Eu sempre tinha quando era vendedor, eu sempre tinha uma questão que colocava, né? Eu preciso vender. Então, eu tenho que ir lá bater na porta do Newton essa semana, o Newton vai me dizer não. Beleza. Eu não vou ficar chateado com ele não disse não para mim, ele não achou ruim a minha pessoa, ele não queria comprar meu produto. Botava isso na cabeça. 15 dias depois, eu bati na porta do Newton de novo. E aí, Newton, vai comprar meu produto? Não quero, não quero. Mas ele já estava mais amaciado. Quem vende vai entender isso. Às vezes tem um cliente, ele acaba amaciando, né? Tu amacia, porque o vendedor tem que ficar insistindo, né, com o produto, porque tu amacia o comprador, né? E daí você começa lá na frente, começa a ter esse resultado. E nós que vendemos e trabalhamos com produto, o foco da gente tem que estar em trabalhar essas competências comportamentais, essa resiliência, a inteligência emocional, essa questão de entender o que veio de lá para mim, certo? Minha informação para o meu lado e o que eu posso trabalhar essa informação para poder utilizá-la depois e conseguir converter talvez essa crítica, talvez esse jeito meio seco, bruto, né, do cliente e depois em um cliente comprador, né, para a gente. Joia? Comentário da Lara ali para ti no chat, Ivan. Tem? Deixa eu abrir o chat aqui. O que diz a Lara? Pô, sensacional, sem perguntas. Obrigado. Ainda bem que não foi com dureza, né? Leveza. Tem que ser soft, né, Ivan? Tem. Apesar de ser, como diz o Newton ali, não é soft, né? Bem pancada, né? Que às vezes parece que a gente fala de soft skills, mas, cara, aprender, lidar, fazer... Tu não aprende inteligência emocional lendo livro, né, cara? Tu tem que lidar com pessoas, né? Tem que lidar com pessoas, tem que lidar até isso se transformar, né, dentro de si, né? E uma das coisas que a gente prega, principalmente no que a gente já entende, e na PSK a gente fala que, assim, vocês podem fazer o teste, eu vou até depois liberar ali, pegar o link e colocar ali para vocês poderem fazer o teste, conhecer as competências comportamentais de vocês. Aquilo é uma fotografia do seu resultado atual, certo? No nosso caso, como nós não falamos em personalidade, né? Falamos em competências comportamentais, que são as usadas no dia a dia do trabalho, aquilo é situacional, é como você fazer uma foto do que você é hoje. Se daqui a 6 meses tu vai tirar uma foto, pode estar no mesmo lugar, tu já mudou um pouco já. É a mesma coisa das competências comportamentais. Hoje eu tenho um jeito de ser, as minhas competências comportamentais estão num certo nível, porque eu estou sujeito a algumas situações hoje. Então, elas estão assim. Não quer dizer que eu não posso mudar. Pode, porque a gente já estudou, já viu isso e pode, e a gente diz que pode. Então, quando você pegar um resultado de um teste de competência comportamental, que é o nosso caso, por exemplo, vocês vão fazer, você vai observar, hoje eu estou assim, mas aí o que eu preciso mudar? Eu quero ser um líder lá na frente. O que eu preciso ter, quais competências e o que eu preciso fazer, né? Minha inteligência emocional está baixa. Como é que eu faço para melhorar e o que eu devo fazer? E aí, assim, eu vou mudar. Porque lá na frente eu posso evoluir, posso mudar essa fotografia. Ela não é estática. Lá na frente a fotografia, quando tu tirar, tu já mudou dos meses atrás que tu tinha tirado anteriormente. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida ou algum comentário? Já que ninguém está fazendo, eu vou fazer mais uma. Vai lá, Newton, fica à vontade. A gente que está, assim, montando a empresa, trabalhando com liderança, formando equipes, a gente vai lidar com todo tipo de pessoas, né? Assim, e aí, como você bem explicou, a gente precisa entender, fazer essa interlocução com as outras pessoas, entender o momento delas, entender as situações e tudo que está em volta. Mas qual seria o limite ali, né? Porque também a gente precisa desenvolver as empresas, a gente precisa das hard skills também para fazer a entrega, né?
nessa questão da formação da equipe, né? Qual é o limite do entendimento para o crescimento, para agregar todo mundo, e até chegar ao ponto de falar, não, você não serve mais, eu preciso te substituir, ou você não serve para estar aqui comigo, enfim. Eu não sei se você entendeu aí meu ponto aí. Entendi. Da diferença do limite mesmo. Do limite. Cara, é assim, falando de negócio real, tu precisa de gente que entregue serviço. Então, assim, eu estou fazendo um produto que é um computador aqui, eu preciso de um cara que consiga da eletrônica ser bom e consiga conectar todas essas peças aqui e fazer uma entrega. Preciso de um cara bom tecnicamente. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente, quando é que eu procuro essa parte das competências comportamentais? O máximo possível antes e conectado com isso. Não dá para você pegar um cara que esse cara é muito boa, competência comportamental, tá legal e coisa, mas ele não performa muito bem ainda, certo? E quando é que eu devo pegar um cara? Quando é que a tua empresa está entendendo de longo prazo o seu ciclo? Como é que é o meu longo prazo, né? O que eu quero, né? Quero estar toda hora tendo um problema com pessoas que não se adequam na equipe, estão sempre se chocando, e aí eu vou sofrer com isso a todo momento. E quando eu tenho uma pessoa que não se encaixa na cultura, com o jeito, com as pessoas que estão ali na empresa, você fica na corda bamba a vida toda. Porque tu não sabe se ela vai amanhã sair da empresa ou não vai, se de repente ela vai te abandonar, vai receber uma proposta por qualquer coisa, ela sai, e às vezes tu está deixando ela alimentando aquele problema dentro da empresa, né, de comportamento, de convivência, né, e aí tu prejudica a empresa em longo prazo. Então sempre pensa no longo prazo, no negócio que está fazendo, certo? Mas assim, foca em abrir a contratação, né, dentro das capacidades técnicas que tu tem, certo? E levado na posição que tu vai no teu propósito. O que eu vou levar e quanto tempo eu quero chegar em algum determinado negócio, mas com saúde dentro da empresa. Não adianta eu ter um problema de pessoas competentes tecnicamente, mas que no final da história acabam não conseguindo conviver e não vão entregar o produto, não vão entregar o serviço. Ou você acaba prometendo e tendo, a equipe técnica vai entregar esse computador, beleza. Só que lá na frente, se não se dão, daqui a pouco brigam e você fica na mão com a equipe altamente técnica, mas comportamentalmente ela não tem condições de trabalhar em equipe juntos, né? Tem uma vez a gente estava, no tempo que a gente estava na incubadora, né? Na pré-incubadora ali, Co-Creation, nós tivemos uma oficina com um engenheiro da Tesla. Inclusive, ele é da Sática, aí de Criciúma, né? Ele tinha sido contratado pela Tesla, é um cara que já mora nos Estados Unidos há tempo, daí ele estava contando o fato, né? Lá é assim, lá eles têm um negócio que eles querem fazer, eles abrem a chamada lá, vamos desenvolver um novo computador, né? A ideia é essa aqui, quem quer participar? Daí, quem está na empresa, quer participar, consegue fazer alguma coisa, se indica. Daí, ele diz que um dia chegou lá na sala, tinha umas 20 pessoas lá, de 7 nacionalidades diferentes, né? Cara, como é que tu lida com... Sabe o que é 7 nacionalidades diferentes dentro de uma empresa? Cara, como é que tu pega um indiano junto com um chinês, junto com um americano, junto com um brasileiro? Um tem uma cultura de um jeito, aceita alguma coisa, o outro é totalmente diferente, um é tão religioso, o outro não é, o outro, cara, são muito diferentes. Então, o que vai fazer aquele negócio dar certo não são as partes técnicas, mas sim a questão comportamental de relacionamento, de trabalhar em equipe, né? Por isso que essas empresas grandes, às vezes, fazem produtos legais, bons, né? Porque tem uma baita de uma equipe, tem dinheiro, é claro, para fazer, e o produto se rende, mas é que as pessoas que estão ali dentro também têm que entender isso, né? Ele não vive sozinho. Não adianta ele ser o PhD em tudo, botar 5 PhD dentro do negócio, mas não consegue se relacionar, né? Não vai ter um produto. Comentário bem interessante aqui da Adriana, que na verdade é o essencial, né? Ela falou que no entendimento dela, qualquer que seja o projeto, tem que trazer prazer. A pessoa tem que fazer por prazer também, né? Dizem que se tu trabalha com o que tu gosta, tu não trabalha, né?
não é bem verdade, né? Porque o cara tem que trabalhar pra caramba, né, para fazer as coisas acontecerem, né? Pode ser o mais legal que tem, mas dá trabalho, tudo dá trabalho, Dá trabalho, mas é isso é legal quando verdade. consegue fazer isso, né? Consegue fazer uma coisa dentro do seu propósito, porque também assim se torna leve, né? De tu fazer, de tu passar aquele tempo, né? Se dedicando a fazer aquilo ali, né? Tem um comentário da Cristiane também. Ela falou que com tranquilidade e habilidade foi tudo muito bem explicado, Ivan. Ó, e bem rimado, ó, que legal. Ivan, se você puder compartilhar então o teste com o pessoal aqui no chat, que daí eu também vou mandar lá no chat dos grupos, caso alguém não consiga responder por agora, ou até para quem não pôde participar, e a gente deixa disponível para vocês fazer esse teste. Olha, e Já tá, acabou de encaminhar aqui. já tá o link ali. Eu vou pedir para vocês clicam no link, vocês vão responder as perguntas, são 60 perguntas, certo? São respostas fechadas, então você escolhe, responde, lá no final você vai ter o resultado. Quando terminar, você faz um download ali, baixa aquele resultado para ter com vocês aquele resultado ali, certo? E sempre pensando assim, agora já que vamos fazer o teste, deixa eu dar uma dica. Quando você pegar o teste, quando você vai olhar, nós praticamente nos olhamos sempre para as coisas, as notas menores, o resultado mais ruim, a gente quer meio que, fica meio bitolado, meio chateado com aquelas notas ruins ali. Mas não é para isso que você precisa do teste, para isso que você deve olhar, certo? Você tem que olhar um conjunto, né? Nós temos 10 soft skills e não é uma só que faz você ser bom ou ruim em determinadas coisas. Normalmente, é um conjunto de 4 a 5 competências comportamentais que te fazem naquela área específica que você está fazendo, trabalhando ou se dedicando ali, te faz o melhor profissional e te faz algo a crescer. É claro que se você tem em algumas determinadas áreas, né, você precisa ter por exemplo, vamos falar de quem atende ali vendas, né? Você tem uma competência que é muito importante, que é a negociação, né? Mas a negociação que nós mapeamos ali não é a negociação de empurrar um produto de venda, né? Mas é uma negociação em ver o que é melhor, tanto para o cliente quanto para você, certo? Que não adianta você querer empurrar um produto que você sabe que amanhã ou depois o cliente vai entender que não era dele aquilo ali, aquela melhor solução para ele, e vai abandonar. E aí acabou, se abandonei, não quero mais, certo? Você perdeu um cliente, né? Porque você preferiu empurrar um produto. Então, negociação significa ver o que melhor serve para o cliente, o que é melhor para a minha empresa, para o meu negócio, e conseguir fazer e construir algo, né, nesse sentido. Bom para ele e bom para mim. Então, quando você fizer o teste ali, pegar os resultados ali, dar uma avaliada se está no correto contigo, se está vivendo aquilo ali, seja o mais sincero possível na resposta do teste, né? Os testes eles não devem ser respondidos pelo que eu acho que alguém está querendo saber. Não, responda o que você está hoje, o que você é hoje, né? Certo? E depois na avaliação também, se quiser tirar uma prova ou entender se aquilo ali faz sentido para o teste, perdão, o resultado do teste, conversa com alguém que está próximo de você, às vezes um colega de trabalho, às vezes uma família, né? Pô, dá uma olhada nesse teste, será que eu sou assim mesmo, né? O que vocês acham, o que entendem, né? Conversa também sobre isso com alguém, para que também você tenha uma noção maior, entenda maior e ver uma visão do lado de fora, né? Dos outros, né? Entendendo, vendo aquilo como você é, né? Que pode se conversar, pelo menos o teste ele já te dá uma boa base para fazer isso também com as pessoas. Eu coloquei lá nos grupos do chat também, galera, para quem não conseguiu abrir agora, enfim, não pode, e fica disponível também lá, quando vocês puderem, façam. Não percam essa oportunidade que é bem interessante descobrir o resultado final disso. Bom, galera, já são 8:55, né? Estamos finalizando aqui o nosso webinar de hoje. Antes de finalizar, eu gostaria só de passar uns recados para vocês. Então, conforme eu já comuniquei hoje no chat também, semana que vem teremos 3 eventos virtuais. Um foi colocado hoje na agenda, que é uma reunião de cocriação nossa. Isso serve para Espírito Santo, tá, galera de Criciúma? Então, vocês não têm evento na segunda, somente o pessoal do Espírito Santo.
uma reunião de cocriação ali para a gente fazer alguns alinhamentos iniciais, né? Quero ouvir de vocês como que está sendo esse primeiro mês de programa, para a gente alinhar algumas expectativas. Eu também tenho alguns recados para passar para vocês, então é importante que vocês participem, conta como um evento normal também. Aí na terça, né, para todos, inclusive o pessoal de Criciúma, teremos um webinar sobre inovação, então não percam. E na quinta-feira, sobre outro tema também de extrema importância, chamado Direito para Startups. Entra aí a questão legal das startups, que é muito importante que vocês também tenham um pouco, né, uma base de conhecimento dessa parte jurídica aí em termos de startups. Tá bom, galera? Então era isso, agradeço aqui a presença e a participação de todos, né? A galera que entrou, tá todo mundo até agora aqui. Ivan, tem mais alguns recados para ti ali no chat. O pessoal gostou bastante. Durmo feliz. Quer dizer, vou jantar feliz. Não pulem as refeições, por favor. Então, pessoal, jantar. Muito obrigada aí, todo mundo que participou, que esteve aqui com a gente até o final. Uma boa noite para todo mundo, bom descanso, bom fim de semana. Nos vemos na semana que vem. Ivan, mais uma vez, muito obrigado. Valeu pela parceria. Obrigado, Val. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição, né? Uma vez co-create, sempre co-creation, né? Sempre bom trocar as ideias. Deixei meus contatos ali também. Quem quiser conversar, a gente está aberto também. Tá bom, gente? Muito, muito obrigado por estar aí até agora também com a gente aí. Sucesso para vocês no negócio de vocês. Vamos na batalha. Utiliza todas as ferramentas que estão aí à disposição no Co-Creation, no TXM, né? Metodologias, tudo aí. E vamos ver daqui a pouco vocês estarem de sucesso nos negócios aí, tá aí participando também, tá como mentores e próprio contando as histórias de vocês aí também. Tá bom? Um abração a todos. Obrigadão e boa noite. Obrigada, Ivan. Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.